Muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia, né, para vocês que estão nas redes sociais, também no YouTube. E para vocês aqui presentes, uma ótima tarde. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Sueli, que vai dar sequência ao estudo. Nós vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro de hoje. Agradecidos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento para que os nossos irmãos da espiritualidade superior aqui se façam presentes, nos auxiliando, nos orientando, que a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra, tenha a condição de ter o auxílio, e assim o será, dos irmãos da espiritualidade, para que possamos todos nós aprendermos um pouco mais da doutrina do Teu Evangelho, Mestre Jesus. Obrigado mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. A Sueli vai dar sequência ao estudo falando da utilidade da riqueza, é isso? Vamos então. Porque a doutrina só acalma o nosso coração, só nos recomenda sempre, a gente tem repetido isso aqui, só nos recomenda sempre que façamos a nossa parte. Porque nós não somos onipotentes, né? Claro, quem é onipotente é Deus. E se ele não está impedindo tudo isso aí, porque tudo isso é necessário para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento e aprendizado. Então, se fizermos a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Né? Nós estamos aí, todo mundo está meio alvoroçado, porque parece que os casos estão aumentando, a internet está falando muito a respeito, mas a gente não tem só Covid, a gente tem um monte de doenças. Essa época é época de rinites, de alergias, né? Porque a primavera traz isso para a gente e é um sintoma que também está presente, né? na pandemia, então as pessoas ficam muito alvoroçadas. É só não aglomerar, é só respeitar, é só continuar no sistema de higienização das coisas, de tudo, sem aglomerações, sem contatos desnecessários, porque o isolamento total é extremamente prejudicial à saúde, não só física, quanto também mental. Então, não é legal isso, mas a gente tem como fazer a nossa parte direitinho para que tudo aconteça quando tiver que acontecer. Tudo tem seu tempo, não é isso? Então, nós estamos aqui desenvolvendo a caridade como a entende Jesus, e dentro dessa questão aí da caridade, nós estamos comentando tudo, né? Dentro aí, tudo que está presente aqui no nosso estudo a respeito de como ser caridoso, não é isso? Então, já abordamos aí a questão da missão dos espíritos, o que tem os espíritos que fazer nesse mundo, para que a gente reencarnou, né? E vimos em toda essa caminhada que estamos fazendo, que o espírito nunca vem para o mundo para cuidar de si próprio. A alma, o espírito não reencarna para que aqui ele possa ficar cuidando só dele, das coisas dele, egoístamente. Não, claro que não. Nós viemos aqui para o mundo para fazer o bem, para cuidar, logicamente, como consequência do bem que nós vamos fazer, trabalhar pela nossa evolução. E somos co-criadores de Deus nesse universo, temos que cuidar de tudo aqui que está ao nosso alcance, né? Fazer. E hoje nós vamos continuar abordando essa matéria com o foco na questão da riqueza, que a gente já começou, né, na semana passada. A isso vamos fazer aqui uma breve revisãozinha, uma breve lembrança, né, disso aí. Então, aqui nós paramos nesse último item aqui, que é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações, que separam os povos, né? Porque para alimentar uma população, né, que cresce sem cessar,
deve aumentar a produção. Se a produção é uma região, né, de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Então, aí a gente encontra essa importância da troca em todos os sentidos, né? Porque viver é uma troca incessante no meio visível e invisível da natureza, né? Todos nós temos que oferecer um pouco do que temos e receber aquilo que não temos dos outros. Isso entre nações, entre todo o universo, né? Isso acontece entre todos os planos através do pensamento. Porque encarnados nós só podemos interagir materialmente falando com aqueles que estão aqui no nosso plano. Mas espiritualmente, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, desejo, aspirações, a gente interage com todo o universo. Porque não há obstáculos para o pensamento. Por isso que as nossas preces são extremamente importantes, porque elas vão alcançar todas as criaturas desse universo. Porque o pensamento é energia e ele passeia pelo fluido cósmico universal. Então, nós sempre somos úteis de uma maneira ou de outra, né? Materialmente falando, nós estamos aqui num plano material, somos almas, espíritos encarnados, precisamos das coisas que a Terra oferece e precisamos batalhar, lutar para isso, desenvolvendo a nossa inteligência, né? Explorando a Terra no bom sentido, digamos assim, dos seus minérios, né? De todo o subsolo da Terra, mas não para o enriquecimento ilícito ou individual, e sim para que isso possa se transformar em ajuda para nós. Agora, eu escutei, eu não posso fazer esse comentário assim, suficientemente para que a gente entenda, porque eu não li a reportagem, mas parece que foi descoberto algo muito importante do nióbio. Você leu sobre isso, Abel? O nióbio é um mineral, assim, muito rico, é cobiçado pelo mundo inteiro. A Terra tem, o Brasil tem muito, muito. Inclusive, o contrabando ilegal desse minério, isso é muito comum acontecer. Levam tudo para fora do Brasil clandestinamente. Tem muito aqui no Brasil. E eles estão descobrindo que o nióbio ele pode ajudar na questão aí da pandemia. Né? Não é no uso, né? Porque nós não vamos comer nem beber isso, mas é na utilização. Eu vou saber isso direitinho e vou trazer aqui para a gente analisar como essa terra é rica, como tem tudo aqui. Agora, precisamos de quê? Colocar nossa inteligência em uso, né? O nosso conhecimento e o desenvolvimento disso. Né? Nós vemos que todo esse trabalho tecnológico aí dos computadores, dos chips, dos celulares que está, né, no mundo aí, está globalizando toda a Terra. E isso partiu lá do Silício, que eu parei, né? Partiu de lá, quer dizer, são as inteligências, são todos os conhecimentos que vão aí se desenvolvendo. E nós, como habitantes aqui da Terra, nós temos que fazer isso. Mas nunca a gente vai ver aqui para enriquecimento próprio. Então, cada um de nós tem que fazer o máximo que puder para se desenvolver e ajudar no desenvolvimento da humanidade toda, da Terra, né, de todos os lugares. Então, vamos começando aqui, ó, aqui que a gente parou para a gente analisar hoje. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra e o está fazendo. Por que vocês acham, né, que o Brasil é tão comentado lá fora, tanta gente quer vir para cá, né, para ajudar, entre aspas, que a gente sabe que não é ajuda coisa nenhuma que estão dando. Eles estão querendo explorar as nossas riquezas todas e tirá-las daqui, como estão fazendo com o nióbio e outras coisas mais.
como fazem sempre, né? Então, a título de dar ajuda, não é bem isso que a gente sabe que eles estão querendo, na verdade, né? A gente tem uma extensão territorial que cabe toda a Europa Ocidental ali dentro. Então, olha a riqueza desse país, olha a riqueza desse lugar que a gente vive. Né? Então, tem tudo aqui nesse pedacinho da Terra. Imaginemos na Terra inteira, né? Na Terra toda, no universo, que tem de riqueza para que a gente possa se desenvolver, se aperfeiçoar. Procurou na ciência, quer dizer, a alma encarnada, não é? Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas para fazê-lo necessitava de recurso. A gente sabe que sem dinheiro não tem pesquisa, sem dinheiro não tem desenvolvimento de nada, sem dinheiro a gente não come, a gente não bebe, a gente não se trata, a gente não se veste, a gente não tem nada. Né? A gente não tem nada, porque a moeda no mundo material, ela comanda essas instituições. Não é realmente importante. Ela só não pode nos comandar. Ela só não pode dirigir a nossa vida. Mas ela tem que estar presente na nossa vida, senão a gente não consegue nem se alimentar. Porque ninguém vai para um lugar nenhum comprar alguma coisa e sair de lá sem pagar. Todos nós precisamos pagar. Então, o dinheiro, eu até recebi, eu andei procurando, né, hoje, para ver se eu achava lá no da minha página no Facebook, uma mensagem até, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, isso é uma ideia tão distorcida, tão equivocada, né? Que o dinheiro é a desgraça do mundo, que o dinheiro faz isso, que o dinheiro mata, que o dinheiro faz... Eu nunca imaginei as pessoas pensando uma coisa dessa. É a maneira de usar. Eu nunca vi dinheiro nenhum pular de uma carteira e enforcar o outro, apertar o gatilho de uma arma. Nunca vi isso. Ele pula da carteira assim, por nossa conta, para pagar as coisas que a gente compra. Eu nunca vi o dinheiro fazer nada de mal a ninguém, pelo contrário, né? As pessoas é que, com ele, utilizando-se erradamente desse bem maior, estragam. Aliás, com tudo, né? Com tudo. O que levou Santos Dumont, além de outros probleminhas pessoais que tinha, a querer sair desse mundo com a descoberta que ele fez, né? Porque foi utilizado para a guerra. Quando ele viu para que a invenção dele estava sendo aproveitada, foi um desgosto para ele, entre outros tantos que ele já tinha pessoalmente. Santos Dumont não era uma pessoa muito fácil. Ele tinha algumas insatisfações pessoais. Então, isso também gerava uma depressãozinha nele e tal. Mas uma das coisas principais foi ver o seu invento ser usado para outras coisas. Então, a gente sabe que a nossa inteligência, quando ela se desenvolve bem, e grandes descobertas que são feitas, nem sempre elas são usadas para o bem. Às vezes elas são muito mal utilizadas. Ou nem são utilizadas porque não podem dar como consequência aí aquilo que as pessoas esperam. Aí preferem nem declarar que foi uma descoberta, né? Porque se não gerar uma riqueza pessoal e uma importância, né, no nome daquele que descobriu, ele prefere, então, se ele tiver que dividir isso com alguém, ele prefere nem declarar. Então, a gente ainda mora temporariamente num plano de provação e expiação, onde as paixões ainda comandam as nossas atitudes, ainda estão muito enraizadas em cada um de nós. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. Assim como o homem teve que descobrir a ciência para ele poder trabalhar e manipular, ele também descobriu a riqueza necessária para que tudo isso pudesse vir à tona.
que aqui não adianta uma cabeça brilhante, uma mente brilhante, se ela não tem ajuda financeira para ela botar em prática aquilo que ela está descobrindo. Custa caríssimo uma pesquisa. E não se abre para isso, né? O Brasil tem grandes mentes, mentes brilhantes, que vão brilhar lá fora. Vão brilhar fora dele, porque não tem recursos aqui financeiros. Agora, por quê? Porque ter tem, mas eles são mal distribuídos. Eles vão cair nos bolsos de quem não tem que receber. Então, aí acontece o que está acontecendo, não só no nosso país, quanto no mundo todo. Mas a gente sabe que em alguns lugares onde, ainda que os interesses sejam pessoais, essas coisas ainda obtém-se muita ajuda financeira para esta ou aquela pesquisa, né? Coisa que em países onde a educação é muito precária, ainda não está acontecendo. Mas a boa notícia é que nós estamos em processo evolutivo e vai dar certo, né? Nós vamos conseguir que isso caminhe para o bem maior. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Né? Quantas pessoas estão no momento, nesse planeta aí, vendo que precisam de oferecer os benefícios da sua inteligência, que ele usava só para ele, em benefício da humanidade, porque senão ele morre também. Não é? Porque nós somos traídos também por isso. Né? Nós estamos no mundo, nós estamos aí enfrentando uma situação de forma coletiva, porque é o planeta inteiro. E está sendo bastante democrática essa doença, né? Bastante democrática. Está indo todas as pessoas de classes diferentes, com dinheiro, sem dinheiro, pobre. Aliás, as pessoas menos favorecidas, elas não estão em número maior nas pesquisas de morte por Covid, né? E de até contaminação. Eles estavam até, eu não sei se isso continuou, né? Se ainda procede, se continuou assim, mas eles estavam fazendo umas pesquisas por que os mendigos não se contaminavam. Você leu isso, Abel? Moram na rua, não tem nada, não tem nem como fazer higienização, porque eles não têm nada, eles vivem naquela sujeira, coitados, ali numa situação precária, desumana, né? Comendo as coisas que recebem das pessoas ou que encontram nos lixos, provavelmente está contaminado também, né? Tem alguma contaminação. E, no entanto, o índice de pessoas doentes entre eles foi quase que zero. Não tinha. Eles não se contaminaram. Não, eles estavam fazendo um estudo a respeito disso. Do jeito que aqui na nossa, né, na nossa região, que eu digo Brasil, né, não é só no nosso estado, né, mas no Brasil a quantidade de comunidades é uma coisa absurda. É muita gente. Essas comunidades passaram a ser praticamente cidades, com vida própria ali, de tanta gente. E olha, é impressionante, aqui na nossa cidade mesmo, né? Eu, como trabalhei no estado como professora, eu tive alunos de uma classe social bem desprotegida mesmo, bem desprovida. E eles falavam, às vezes, comigo, eles falavam assim, a gente, às vezes, não consegue estudar, porque tem que, a casa, a nossa janela, às vezes, é tão pertinho da janela do outro, e a gente não consegue se concentrar, porque tudo que fala está ouvindo, e bota um som, uma coisa ou outra, então, realmente, a gente tem essa dificuldade. Ele falou assim, eu, pelo menos, para ir para minha casa, eu passo por dentro de outra.
Ele falou isso, para ir para minha casa, eu passo por dentro da casa de outra pessoa. Ela até fez um corredorzinho assim para a gente poder passar, para manter um pouco a privacidade da outra família. Então, a gente fica imaginando como que é nessas comunidades as pessoas poderiam se proteger, né? Como? Então, a gente vê que ela está muito democrática, ao mesmo tempo que ela está fazendo uma certa seleção. Né? Uma certa seleção. E aí a gente vai vendo que as pessoas estão partindo, com certeza, porque tem que partir. Isso a gente sempre tem falado, né? E sempre tem que ter uma desculpa. A desculpa, né, é essa aí. Mas não está indo, ninguém que fez a sua parte está indo fora do seu tempo, né? De vida na Terra. Então, quantas pessoas que têm condições de, com a sua inteligência, oferecer... Olha, quantas pessoas aqui desenvolvendo a própria inteligência, utilizando materiais, desenvolveram vários respiradores, né? Até que não tinha nada a ver com isso. Uma concessionária que monta carros também desenvolveu respiradores. Então a gente vai vendo que o uso da inteligência é extremamente importante, não só para a própria pessoa, quanto também para desenvolver a sua moralidade, porque ele vai vendo as necessidades de outras pessoas, ele vai se tornando uma pessoa solidária, caridosa, pensando no próximo. Então são tantas coisas boas, né, que a gente pode tirar de momentos como esse que a gente está passando aqui na Terra. Por isso que eu digo mesmo, eu acho que é um momento extraordinário que a gente está passando, extraordinário. Por isso que nós estamos tendo que ficar atentos, como eu falei aqui na semana passada, nós somos os trabalhadores de última hora. Somos os espíritas são os trabalhadores de última hora, porque estão já despertos na ideia de que são espíritos reencarnados e que precisam dar conta, precisam realizar aquilo que aqui vieram realizar. Porque se deixar acumular, as próximas encarnações vão ser muito sofridas, certo? Então, essa inteligência que, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Não tenhamos dúvidas disso, né? A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois, é considerada o quê? Elemento de progresso. Então, nunca mais digam que dinheiro faz mal, que dinheiro mata, que dinheiro desgraça a vida do outro. Não. Quem desgraça a própria vida é aquele que não sabe fazer uso daqueles bens que lhes foram emprestados pelo Criador. Porque tudo nessa terra é algo que a gente detém e não tem. Porque vai ficar tudo aqui. E quanto mais nós utilizarmos em favor do bem comum, mais nós vamos crescer, mais nós vamos evoluir. E como sem dinheiro não se faz nada, logicamente que ele é elemento de progresso. A riqueza, a moeda em si, né, quanto todas as riquezas e toda a riqueza transformada em moeda, ela é elemento de progresso. É só a pessoa saber usar. Essa passagem do Evangelho é muito bacana e todos devem estudar e ler isso aí em casa com calma. Está lá no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode atender a Deus e a Mamon, né? Então ali nós vamos ter a utilidade das riquezas, das fortunas, as parábolas interessantes. Tem uma, inclusive, que quando a gente lê, a gente tem a impressão
que aquela parábola está mandando a gente ser muito miseravelmente pobre, sem ter nada. Não, de forma nenhuma. Ela não está dizendo isso. Ao lerem essa parábola, vocês não parem nessa parábola, continuem na instrução dos espíritos, na orientação que os espíritos dão dentro desse capítulo aí. Porque vai explicar isso aí. Nada pode ser entendido ao pé da letra. Porque tudo é muito metafórico, é muito alegórico. A doutrina espírita não é assim. Tanto que ela veio tirar o véu das coisas. Ela veio falar de forma clara e objetiva sobre tudo. Mas as parábolas não foram escritas pela doutrina espírita. As parábolas são de Jesus. Né? São de Jesus. Procura aqui para mim, Abel, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesse capítulo aí, 20, nesse capítulo 16, que eu quero ler esse pedacinho para vocês verem que não pode parar uma leitura ali. E aí é que entra a grandeza do Espiritismo em elucidar essas coisas para a gente. Parábola do mal rico. Tá? Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber as suas úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua. Olha o desespero, né? Esse que não tinha nada a quem ele está pedindo, né? Pois sou atormentado nas chamas do inferno. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens e tua vida, e de que em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem. Olha que interessante isso aqui. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, tá? Nem os que estão lá podem passar para cá, e os daqui não podem ir para lá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tendo 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar neste lugar de tormentos. Ouçam-nos, disse, pois, o rico. Não, pai Abraão. Mas se for a ele, alguns dos mortos hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles
não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Então, essa parábola, ela é tão importante para a gente compreender a metáfora que ela encerra, né? A alegoria que está presente aqui, porque ao pé da letra isso aqui dá a impressão que a gente não pode ter nada. Que a gente tem que ser uma pessoa extremamente pobre, sem recursos, feito Lázaro, que não tinha nada para, ao desencarnar, ter as benesses do céu. Olha, isso aí, qualquer pessoa que lê e interpreta dessa maneira se afasta de Deus. Porque sabe que não pode uma pessoa viver dessa forma. Ele nos colocou no mundo, ele nos deu essa oportunidade de adquirir as coisas através do trabalho. E seria, então, não ter nada a negação de um trabalho. Porque se você não pode ter nada, você vai trabalhar para quê? Para que você vai trabalhar e ter um salário remunerado se aquilo ali você não pode ter? Senão também você não vai ter um bom lugar no céu. Você vai parar no inferno se você juntar bens. Não pode proceder, né? Não pode significar desta forma essa questão aí. Aqui, se a riqueza é a fonte de muitos males, então aqui a gente vai ver, não é essa parábola, ela não pode ser interpretada ao pé da letra. Não quer dizer que você tenha que viver na extrema pobreza e doença para você poder ter um lugar melhor na dimensão espiritual quando da terra você sair. Porque isso não procederia, isso é uma coisa material, propriamente falando, uma coisa material. Quantas pessoas paupérrimas são pessoas que também não têm um bom coração? Quantas pessoas vivem uma vida de miserabilidade total e privação total, mas não são pessoas que vivem de acordo com a lei de Deus, na obediência à lei de Deus? Então, se a gente lê isso aqui ao pé da letra, vai dar a impressão que todo aquele que não tem nada vai ter um bom lugar no céu. Não importa como ele seja. E a gente sabe que não é isso. Não é isso que os espíritos ensinam. Não é isso que a lógica nos mostra. Não pode ser. Deus seria injusto se fosse dessa maneira. Enquanto nós temos tantas pessoas que não têm nada, vivem uma vida total de privação e são pessoas muito inferiores ainda, que prejudicam outras pessoas, que matam, que exploram. Nós temos pessoas que têm muito, que têm um grande poder e uma grande riqueza, e, no entanto, ajudam os outros. São pessoas boas. Então, por que essas pessoas iriam para os tormentos do inferno? Primeiro que tormento do inferno não é um inferno propriamente dito. É o estado de consciência que o colocou naquela situação, ficando seco pelo calor e pelo fogo do inferno. Mas isso é um estado mental, porque aquele que tem muitos bens, que é muito rico, que tem um patrimônio e poder, se ele usa para auxiliar os outros, jamais ele vai se encontrar atormentado no inferno. Ele vai se encontrar em paz com a sua consciência. E isso é o estado de quem está no céu, de quem está bem. Porque todas as vezes que nós estamos em paz com a nossa consciência, a gente está bem. A gente está em paz mesmo. Não tem ninguém nos acusando, a nossa consciência não nos acusa. Então, por que eu vou ficar torturada do fogo do inferno? Desse estado de espírito de me cobrar o tempo inteiro o que eu não fiz e deveria ter feito. Então, não vou ficar assim se eu utilizar bem
né, as oportunidades que me são dadas no mundo em que eu estou vivendo. Então, vamos agora acompanhar aqui a instrução dos Espíritos, que está nesse capítulo, que vem aqui atrás, ó, mais um pouquinho atrás, porque não fala só de desprendimento dos bens terrenos, mas fala da utilidade da riqueza, né? Aqui, ó, utilidade providencial da fortuna. Está no Evangelho, nesse capítulo. Olha só. Se a riqueza é uma fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abuse de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. Olha que coisa linda esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, porque ela não é. Ela não é uma causa imediata do progresso moral. Por quê? Porque somos espíritos inferiores. Mesmo que ao reencarnarmos tenhamos feito essa escolha para que pudéssemos auxiliar o próximo, porque ninguém obtém a permissão para uma riqueza se ela não estiver bem intencionada no uso que ela vai dar desta riqueza. A menos que isso seja uma expiação e uma prova tão grande que Deus não impede. Mas, normalmente, o espírito, ao reencarnar, ele pede uma riqueza para ele poder ajudar os outros. Porque quando ele está reencarnando, ele sabe que ele está vindo para esse mundo resgatar o seu passado. Ele está vindo para cá para ter oportunidade de avançar no seu aperfeiçoamento. E ele sabe que se ele escolher uma coisa dessa para uso próprio e ele já tiver essa intenção, ele sabe que ele não vai conseguir isso. Porque o espírito que está apto a reencarnar é aquele que já pode compreender. Por quê que um espírito que, como o Sandro fez uma palestra aqui sobre morte e desencarnação que não acontece no mesmo momento, né? Ele explicou isso aí, que a gente pode ter os órgãos mortos, né? Mas o espírito está tão ainda, digamos assim, que a gente tem uma organização perispiritual de elementos semimateriais. Não é como o corpo, mas também não é como o espírito. Ele é semimaterial. E essas estruturas energéticas, elas podem ficar ainda presentes no corpo. E aí a desencarnação não acontece na hora da morte física, porque há esse vínculo ainda materialmente falando. Mas mesmo assim, mesmo após isso ser desligado, tudo pronto, o espírito pode ainda não ter condições nem de entrar na erraticidade, de tão perturbado que ele está, de tão agarrado às coisas deste mundo, de tão ligado aos seus bens materiais, de tão ligado às pessoas deste mundo, seja por amor ou por ódio, que ele vai demorar muito tempo para poder fazer parte dos espíritos que estão na erraticidade. Por que isso? Porque a erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Para que o espírito esteja nesse estado mental, que isso não é uma região, é um estado mental, ele está apto a perceber o que fez de errado e a entender o que é
importante para que ele, ao reencarnar, se aperfeiçoe. Isso é o período da erraticidade. É entre uma encarnação e outra. Mas os espíritos que estão em total estado de perturbação, eles não estão nesse estado mental da erraticidade. Eles não conseguiram nem entender que desencarnaram. Eles não conseguiram se desligar das coisas do mundo. Estão desencarnados, sim, mas não entenderam isso, não perceberam isso. E se acham vivos, é como se eles estivessem vivos. É como se eles estivessem ali, no corpo deles, interagindo com as coisas e com as pessoas. A gente recebe, na nossa reunião mediúnica, espíritos que só se convencem que não estão encarnados quando eles observam através de quem estão falando, que é através do médium. Muitos se desesperam porque não entendem muito. Logo, os espíritos que os trouxeram à reunião para serem orientados vão explicar. E isso só acontece com aqueles espíritos que já podem compreender. Tudo bem que no início é difícil, mas depois eles compreendem. Então outros nem vêm aqui, porque o estado de perturbação é tão grande, agarrados aos bens materiais. Por isso que a riqueza, ela não é causa imediata de progresso moral. Por causa da incompreensão daqueles que acham que isso é deles. E não é. Então eles ficam agarrados a isso. Quer dizer, o sofrimento, as pessoas têm tantos medos. Ah, eu tenho medo de ser cremado. Imagina, eu vou sentir aquele fogo me queimando. Ora, se você estiver desligado, se você compreender que esse mundo não é teu mais, você não vai sentir nada. Impressão nenhuma. Primeiro que ninguém vai sentir a dor da cremação, porque não tem mais filamentos nervosos no corpo. É uma sensação daquele que ainda pode estar muito ligado e ele sofrer essas impressões. Mas se ele for sofrer essas impressões na cremação, ele vai sofrer também aquelas da decomposição do corpo. Dos vermezinhos, ó, roendo. Então, como evitar isso? Compreender que não estão neste mundo. Ou melhor, quando estamos, compreender que não somos dele. Só isso. É só compreender que a gente não é daqui. É só compreender que não é daqui. Que tudo que a gente tem vai ficar. Né? Tudo. Aquelas pessoas que são muito apegadas às suas coisas. Eu, por exemplo, tenho um defeito. Eu gosto de preservar muitas coisas que eu tenho ali, detenho no momento, né? Se eu tenho um livro, eu quero que ele esteja em bom estado. Eu não quero que ele esteja todo rasgado, todo dobrado, rabiscado, sim, porque a gente rabisca para a gente poder estudar. Mas assim, todo rasgado, todo torto, todo esbulambado, não gosto. Então, quando às vezes eu empresto um livro, se ele vier todo esfregado, todo esbulambado, eu falo, ai, que tristeza. Então, muitas vezes eu prefiro dar do que até emprestar. Eu compro e dou. Mas se eu precisar dar só aquele que eu tenho, eu dou também. Eu não tenho esse apego. Eu quero que estejam as coisas em condições de uso bacaninha. Mas, se eu precisar de ficar sem, eu fico. Eu estou treinando para isso. Eu estou me treinando para isso. Já que eu gosto de preservar as coisas que eu estou detendo, eu estou me treinando para isso. Porque senão eu vou ficar agarrada a essas coisas. Todos nós ficamos. Então a gente precisa compreender que a gente não é daqui. Aí a gente não vai ter problema nenhum. Por isso que com o que a gente menos tem que se preocupar é com a destinação que a gente dá para o corpo. É com isso que a gente tem que menos se preocupar. Porque isso, quem tiver encarregado disso, vai fazer. Até doação de órgãos. Não adianta você ter carteirinha de doador. A minha sobrinha, por exemplo, tatuou no braço, sou doadora de órgãos. Não adianta isso.
se a sua família não quiser doar. A última palavra não é nem a sua, é a da família. Então a destinação do seu corpo não é por você, não. Pode ser na questão da cremação, sim, que você vai fazer esse documento e vai ter firma reconhecida, com testemunho e tudo. Aí vai ser. Aí não é a família, não, mas doação de órgãos é. Né? Então, com a destinação do corpo, a gente não tem que ficar se preocupando muito com isso, não. Vamos nos preocupar em deixá-lo, em viver de acordo, para que a gente não fique nele, ligado a ele. Porque aí não importa, ó, o que vai acontecer, a gente já não está mais lá. A gente, que eu digo, espíritos. Nós somos espíritos. Nós não somos essa personalidade, nem esse corpo. Então a gente tem que ir ao longo da vida treinando para isso. Ah, treinando para morrer? Não. Treinando para se desprender das coisas. Treinando para desapegar das coisas. Abre o guarda-roupa, vê lá, eu estou precisando fazer isso, né? E vou fazê-lo, já sempre faço, mas agora estou precisando de novo. Abre lá, vê o que pode ser doado. Ah, mas você está tão boa, que bom, né? Que vai doar uma coisa que a pessoa não pode usar? Que está ruim? Não, tem que doar uma coisa legal, uma coisa bonita, em bom estado. Com botões, com fechos, né? Com zíper. Porque tem gente que tira essas coisas. Eu, quando trabalhei um pouco nessa atividade aí, eu via isso. E as roupas sem botão, sem o zíper. Gente, compra um zíper se precisar. Custa R$2, né? Vai tirar da roupa. Muita gente faz. Então pega, vê o que pode doar. Se desapega daquilo ali. É legal, foi bom, você usou, foi ótimo. Ah, mas eu paguei tão caro. Que bom, você pagou caro, pôde pagar, usou, gostou, foi feliz. Deixa outra pessoa ser. Né? Então, a gente vai, ao longo do tempo, se desapegando, para que a gente não fique grudado aqui, para depois achar que isso tudo é nosso, né? E vai sofrer as consequências. Aqui, nós temos uma citação de Schopenhauer. Schopenhauer foi um grande filósofo do século XIX, né? Ele era chamado de um filósofo da vontade. Porque ele dizia que quando a gente tem vontade, a gente consegue. Não tudo, mas as coisas principais e importantes para a nossa vida. Então, olha só. O dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Representa saúde, força, honra, generosidade e beleza. Do mesmo modo que a falta dele representa doença, fraqueza, desgraça, maldade e fealdade. Que lindo, né? Eu amo, né, Schopenhauer. Ele não tem uma coisa que a gente reprove. Um grande filósofo polaco do século XIX, né? Agora, outra grande personalidade. Olha só, Thomas Jefferson. Foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Redigiu a Declaração de Independência adotada pelo Congresso em 4 de julho, que eles comemoram isso. Olha o que ele diz. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. E é o que vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Com o quê? Com a saída da terra do degrauzinho de provação e expiação para a regeneração. Deixando bem claro que o que eu chamei a atenção semana passada, a terra não vai se transformar, porque quem tem que se transformar são seus habitantes, são os humanos. A terra está prontinha. Ela está prontinha para sair desse estágio e pegar um plano regenerador, porque ela tem tudo que um espírito precisa para viver nela, mesmo sendo um bom espírito, né? Então é isso que está aí. Está acontecendo isso, é isso que vai acontecer, ó. Quando nos planos de regeneração é assim. É assim. O mundo não tem que buscar conhecimento para si próprio, sim para o auxílio
né? A riqueza é de todos, é de Deus. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. É só isso que a gente tem que entender. Para não se ter que se preocupar com a destinação do corpo, para não ter que se preocupar com o sofrimento após a morte. Por que a gente tem medo da morte? Morrer não dói. Os espíritos já falaram que morrer não dói. O que dói é o apego que a gente tem. A gente demora a entrar numa erraticidade para continuar nosso processo de aprendizado e evolução. O que dói é a gente ficar pegada ao mundo que a gente não pertence mais. Né? Que a gente já terminou o ciclo. O que dói é prestar conta. Para quem? Para Deus? A nossa prestação de conta para Deus acontece todos os momentos, segundos, minutos da nossa vida aqui na Terra. Né? E Deus nos conhece muito bem, né? Para Ele que a gente vai prestar conta, não tem tribunal divino como a gente imagina. O tribunal divino está aqui dentro. Por que está aqui dentro? Porque está na nossa mente, está na nossa consciência, que no momento, estando encarnado esse espírito, ela está depositada na organização física, no ponto do cérebro. É ali. Quando o espírito encarna, ele coloca ali como a gente tem que fazer aqui. Para fazer uma abordagem aqui no computador, a gente coloca as coisas nesse pendrivezinho aqui, vem aqui, pluga aqui, pronto. Depois a gente tira daqui. Pois é, quando a gente tira daqui e não salvou, não ficou ali. Não ficou, você não vai conseguir abrir isso. Da mesma maneira que o espírito, ele vai depositando os conhecimentos dele na organização cerebral através dos núcleos em potenciação da alma. Não é do corpo, é da alma. Esse pendrivezinho que a gente vai colocando as coisas não é do corpo, é da alma. Esse vai conosco. E é exatamente isso que vai nos cobrar depois. Porque Deus imprimiu a sua lei na nossa consciência. Não tem por onde escapar, não tem. Está ali. Não podemos dizer, eu não sabia, eu não conhecia. É porque não quis ler. É porque não quis avaliar. Botar em prática, porque não quis entrar em contato. Assim como muitas pessoas falam, o quê? Evangelho, livro dos Espíritos, tá doido, eu não quero assumir essa responsabilidade, não. Olha aí. Da mesma maneira que a gente não quer assumir responsabilidade, consultando consciência. Na doce ilusão que isso vai nos isentar das consequências, porque não vai. Porque nós só não seremos cobrados por aquilo que a gente não tiver feito por falta de conhecimento e falta de oportunidade de conhecer. Quem teve a oportunidade de conhecer e não conheceu porque não quis assumir responsabilidade, também vai sofrer da própria consciência. Porque a consciência vai dizer assim, tá vendo? Era para você ter aprendido isso aí. Você não aprendeu. Mas é ele mesmo, da mesma maneira que a gente fala com a gente. Não tem hora que a gente nos pega conversando com a gente? A gente faz uma bobagem. Aí depois a gente fala assim, meu Deus, pra quê? Aí, às vezes eu falo assim, eu olho para o espelho assim, eu falo assim, Eli, para que você fez isso? Estou conversando com a minha consciência. Conversando comigo, olhando lá no meu olho, não. Então, nosso problema não é com Deus, nosso problema é com a gente mesmo. Tá? Nosso problema é conosco. Não tem jeito. É isso aí. Desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Ora, o que é nosso a gente leva, a gente não leva nosso conhecimento, é nosso. Agora, não vamos levar nosso carro, nossa casa, nem nada que temos. O que é então que ele possui? Já que a gente não leva nada daqui. O que é que ele possui?
nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso é o que a gente leva. Isso traça, não come, ferrugem, não destrói, nada, nada. Então é isso que a gente leva. E levar isso aqui, tá? E isso aqui, sem isso aqui, ó, vai responder, hein? Porque isso aqui, né, junto com isso, dá o desenvolvimento moral. Porque a gente precisa conhecer as coisas e a gente analisa esse conhecimento através da inteligência. Ora, aqui tem uma água transparente aqui, mas será que é água mesmo? Pode não ser. Não é? Pode não ser. Aí a Bel vem e me traz um suquinho de groselha. Tão bom, né? Bota aqui. Aí eu digo assim, Abel, eu te pedi uma água, Abel. Ele falou, essa é uma água docinha e bonita, pode beber. O que eu fiz? Com o meu conhecimento de que água não é vermelha, eu não quis tomar. Vai que ele estivesse me dando um veneno para tomar, né? Alguma coisinha aí. Pois é. Eu utilizei a minha inteligência para analisar o meu conhecimento de que água não tem cor. Aí, depois da explicação, eu vou analisar pela lógica e vou fazer o quê? Vou botar em prática, né? Então, eu vou compreender aquilo ali. Então, a gente só consegue desenvolver a parte moral depois que a gente desenvolve a inteligência através do conhecimento que a gente tem das coisas. Eu não posso escolher algo que eu não sei, se eu não tivesse noção de que água é incolor, qualquer coisa que ele me desse aqui, eu ia beber achando que era água. Né? Mas eu sei que não é colorida, ela é incolor. Então, a gente tem que perceber que a gente só desenvolve a moralidade quando a gente desenvolve inteligência e conhecimento para ter capacidade de escolha. Porque ao escolher, eu vou colocar em prática esse conhecimento e essa inteligência para eu poder ser elegante na minha escolha, isto é, escolher bem, para não ter que me dar mal depois, né? Ao verdadeiro espírita nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Isso está no livro dos médiuns. Logo lá naquele início, lá, está no livro dos médiuns. Ao verdadeiro espírita nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Tá vendo? Não precisa ser rico, não precisa ser doutor, nada disso. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão. E nela encontrará a verdadeira satisfação. Fazendo isso, estaremos realizando a caridade como a entende Jesus. Muita paz para todos, que aproveitemos muito bem essa lição de hoje que os Espíritos nos deram. Muita paz.